Virando o jogo. Oferecimento Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, você gerencia sua conta a qualquer hora, em qualquer lugar. Faz empréstimos, investimentos e até saca dinheiro sem cartão. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Muito boa noite, está no ar o Virando o Jogo desta quarta-feira aqui na RDC, canais 24 e 524 da NET e para o mundo no nosso Facebook, facebook.com/RDCTV digital ou então no youtube.com/RDCTV digital. No site, além da instantaneidade das informações, você também pode acompanhar a live dos programas no rdctv.com.br. No Instagram, os bastidores e no Twitter, informações a todo momento para você que está nos acompanhando. Virando o jogo desta quarta-feira, nas vésperas aí, né? Faltam poucos minutos para começar o jogo do Internacional contra o Tolima, fora de casa, em Ibagué, e nós estamos aqui para repercutir esta partida que começa daqui a pouco. Estamos recebendo com muita honra Bruno Flores e Giovanni Oliveira para falarmos muito sobre essa partida e, claro, projetar um pouquinho também da decisão, né, do Grêmio sábado pelo Campeonato Gaúcho, a Taça Evaldo Poeta. Tudo bem, senhores? Boa noite, obrigado por estarem aqui mais uma vez. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Diogo. Boa noite. Um abraço para você, para o Giovanni, para toda a nossa audiência. É uma noite em que eu ainda estou com algumas desconfianças. Faltam poucos minutos, né, para começar o jogo da equipe do Internacional lá contra o Tolima. Mas eu estou com desconfiança. E não é nem pelo que o Tolima pode apresentar. É pela maneira como o Inter vai tentar se entender dentro de campo. Estou com um pezinho atrás quanto a isso ainda. Pois é, tudo bem, Giovanni? Boa noite. Boa noite, Diogo. Boa noite, Bruno. Só mandar um abraço pro Marvin, né, que quando tá aqui, não, né, agora quando tá em casa descansando, né, tá me corrigindo aí, né, é da Claro Net TV, né, canais 24 e 524 da Claro Net TV. Vou arrumar o meu roteiro aqui, ô Marvin, um abraço. Na mesma linha do Bruno, né, me preocupa como o Internacional vai reagir à derrota no Grenal, e também exatamente esse sistema que ainda está em formação, essa mecânica de jogo que o Kudê está tentando implantar, que a gente vem discutindo desde o começo do ano e que ainda é muito cedo, mas o Internacional novamente tem uma decisão, né? A gente sabia que se tudo desse certo, fevereiro seria recheado de decisões. Então é mais um jogo complicado, né, nesse começo de trabalho do Kudê. Pois é, eu estava até olhando aqui as redes sociais para ver se a escalação oficial do Internacional já tinha saído, mas ainda não saiu, né? A bola vai rolar às 9h30, né, em Ibagué, e a gente com certeza vai acompanhar todos os detalhes dessa partida. Mas pintou uma aqui, hein? Pintou uma escalação oficial já? Não, mas uma informação do nosso colega Lucas Colar. Então é oficial já. Não, faz 1 minuto que ele postou aqui no seu Twitter. Aí tu tá atento aí, Bruno Flores. Marcos Guilherme deve começar na vaga de D'Alessandro e o Wendel joga na vaga do Moisés. A segunda já era mais esperada. E a outra é, pra mim, o fato de que o D'Alessandro não aguentaria 2 jogos de 90 minutos, né? 3, é praticamente... 3. Sim, ele jogou na terça-feira contra o... Sim, perfeito. Contra a Laú, né? Isso. Depois o Grenal e agora contra o Tolima. Pois é, bom, a confirmar essa escalação com o Marcos Guilherme e com o Wendel, eu acho que o Internacional fica mais rápido com o Marcos Guilherme. E com o Wendel, aí, né, é o que tem, né? Aí já não é opção, né, provavelmente. O Moisés é obrigação, né? Exatamente. O Wendel é uma queda de qualidade significativa, né? Saída do Moisés, entrada do Wendel. Não só de qualidade, né, mas é uma queda de imposição física, que é algo que o Kudê tem buscado, tanto com o Rudinei quanto com o Moisés, que é essa recomposição rápida, velocidade, né? Se de repente os dois não têm tanta qualidade, eles têm fôlego, têm velocidade, algo que o Wendel não apresenta mais, né? E tem uma coisa que, pelo menos, eu não sei como vai se desenhar em relação a esse jogo. Eu não coloco o Grenal na conta porque vejo algumas diferenças ainda. Mas em relação ao jogo contra a Laú, por exemplo, o jogo fora, o Inter começa basicamente no cruzamento.
começa o jogo cruzando bola, com o Moisés especialmente sendo muito acionado, levantando bola basicamente da intermediária para dentro da área, buscando qualquer tipo de jogada ali, mas com o Edenilson fincado dentro da área. E não ter isso, pelo menos, porque o Wendel, na minha visão, não consegue entregar nem esse cruzamento. O Wendel vai, no máximo, tentar frear algum tipo de contra-ataque por ali. Mas, tendo em vista que não vai ter o D'Alessandro, então não vai ter aquela combinação com o Rodinei, muito provavelmente. Tu já não tens também, do outro lado, jogada nem que seja do desespero. Só para ajudar, saiu a escalação oficial, joga o Marcos Guilherme e joga o Wendel. Confirmado, então, a informação aí que o Lucas Colar, nosso colega, trouxe, sempre muito bem informado, né? O Lucas Colar já tinha acertado o Bruno Fux, né? Titular no Clássico Grenal também, né? E até eu confirmar aqui se o Bruno Fux vai ser titular de novo, vai. Né? Então, Marcelo Lomba, Rodinei, Bruno Fux, o Vitor Cuesta e o Wendel, Musto, Edenilson, Lindoso, Paulo Guerreiro, Marcos Guilherme e o Bosquilha, o time titular do Internacional para esse jogo de hoje. Me surpreende também. D'Alessandro no banco. No banco. D'Alessandro no banco. O Inter vai ter o Daniel, Danilo, Heitor, Moledo, Potker, D'Alessandro, Galhardo, Sarrafiori, Johnny Nonato no banco, ainda como opções. Um cara do banco me surpreende, né? Que como o Marcos Guilherme ultrapassou essa hierarquia rápida, né? Achava que seria mais fácil o Thiago Galhardo ganhar uma chance do que o Marcos Guilherme, né? Ficou claro que o Inter... Agora é oficial, com o Marcos Guilherme titular. E ficou claro que o Inter não vai utilizar o Thiago Galhardo de nenhuma outra forma, senão reserva do Guerreiro. E aí eu fico agora... Até o Gustavo jogar, né? Fico pensando isso. Vai fazer o que com o Thiago Galhardo agora? Não pode jogar de meia, porque até agora não foi nem testado, basicamente, na função. Perdeu o lado pro Marcos Guilherme. E não imagino que o Marcos Guilherme vai entregar de bandeja pro Thiago Galhardo. Não vou, talvez, nem agora colocar as questões técnicas, porque eles são jogadores de características bem diferentes. Mas o Marcos Guilherme é um jogador que ele tá com aquele saldo, ele precisa mostrar serviço. Ele veio da Arábia querendo e ele fez bastante esforço para chegar no Inter e me parece um cara bem dedicado. Não que o Galhardo não seja, mas parece que é o cara que não vai largar o osso assim que tiver. E tem agora. Então, olha, o Thiago Galhardo vai ser meio que um cara sem função, né? Vai jogar quando der também, né? Pelo menos na minha ótica, assim, vai ser tipo, vai jogar fim de semana no Gauchão e o Gustavo não tá pronto ainda. Não sei, tá resolvendo algum problema pessoal. Bota o Galhardo. Se o Guerreiro não puder, bota o Galhardo. Ou, o Guerreiro tá servindo a seleção peruana, o Gustavo tá com algum problema de cartão, de lesão, aí joga o Galhardo. Mas eu acho que é muito pouco, acho que ele poderia ter mais oportunidades. Isso se esse planejamento for assim. E é interessante que do meio para frente me parece o jogador mais polivalente do Internacional, né? Jogador que poderia jogar em qualquer uma das duas do ataque, né? Tanto na do D'Alessandro quanto na do Guerreiro, que é afinal que ele tem sido colocado, como poderia também jogar no meio, tanto centralizado na linha de três quanto pelo lado, né? E que vinha bem. Não fez más partidas, né? Fez gols, mas foi largamente ultrapassado realmente pelo Marcos Guilherme, que também vem bem. Vem bem. O nosso telespectador, o Muriel, manda assim, Musto, Wendel, esse cara tá louco, né? Manda aqui pra gente no Facebook. Pois é que assim, agora não é nem o que eu penso, é o que provavelmente alguns torcedores do Inter pensam. O Musto é o cara que tomou o vermelho no Grenal e deixou o Inter empenhado, com 10. Não sei se tão empenhado, até porque o Inter melhorou depois com a saída do Musto. E o Wendel é o lateral esquerdo que ninguém gosta, né? O Musto tá pendurado, né? Pendurado. Importante lembrar também. Tá pendurado. Se tomar um cartão, não joga o segundo jogo, né? Pois é. Eu não acho assim que... O torcedor vai apoiar, inevitavelmente, do primeiro ao último minuto, né? Eu não tenho dúvida disso, mas eu não sei, assim, o quanto o Inter vai mudar para este jogo, haja vista do que jogou no Clássico Grenal, né? Não sei se vocês têm alguma expectativa, especialmente porque o Tolima, na minha visão, é melhor do que a Laú, e eu acho que vai trazer mais trabalho, e tem toda a estatística negativa, né? O Internacional é um brasileiro que vai à Colômbia, num lugar onde ninguém venceu o Tolima, onde ninguém marcou gols contra o Tolima, então é um peso todo para o Internacional na noite de hoje, né? E me surpreende até a escalação do Marcos Guilherme, não me surpreende que o time seja mexido, me surpreende a escalação do Marcos Guilherme, ainda que
eu até entenda uma proposta de pensamento do Kudê. Vou tentar elocubrar o que ele pensou para esse jogo, que eu concordo com o Diogo. O Tolima é um adversário bem mais difícil que a Laú, ainda que não seja um adversário tão difícil quanto o Grêmio, por exemplo. Né? Claro. Também não acho que dá para a gente ficar colocando o Tolima lá em cima, porque o Inter vai ter adversários muito mais difíceis, provavelmente, durante o ano. Mas vamos lá. Acho que a mudança do Marcos Guilherme, a entrada dele e a saída do D'Alessandro, é a mudança que movimenta o time, mas menos impacta a escalação. Por quê? Eu acho que não era o jogo para o Moledo ter saído e o Fux ter entrado, o clássico Grenal. Acho que não é o jogo para inventar, entre aspas, ou para mudar radicalmente o time. Acho que deu errado. Mas esse jogo contra o Tolima também não é o jogo para mudar. Então acho que por isso que fica Musto e Lindoso nesse momento. E aí tem que movimentar o meio. Então tira o D'Alessandro, que já naturalmente não jogaria os 90 pelo menos. Ele fica para o Beira-Rio ou para jogar os minutos finais se precisar e coloca o Marcos Guilherme. Mas eu não acho que isso vá se manter, mesmo se o Inter ganhar, para o jogo do Beira-Rio. Eu tenho uma preocupação que é o seguinte, os zagueiros e os laterais do Tolima são muito altos, né? São todos jogadores acima de 1,80 m. O Marcos Guilherme é um jogador de 1,73 m, por exemplo, né? Bola aérea não é o que o Marcos Guilherme vai entrar para fazer. Nem é a característica dele, é só a velocidade. Uma das principais, né, características. Eu torço que o Inter se encontre rápido, né, a partir das 9h30 contra o Tolima para conseguir esse resultado de vitória, porque eu acho que mais do que a vitória, né, pelo menos um bom resultado para trazer para o Beira-Rio, né? Eu não sei qual o temor que se tem para essa partida. Eu temo um pouco pelo segundo jogo, né, não pelo primeiro jogo. Um alívio, acho que o torcedor internacional já pode ter, que morreu aquele discurso de vamos perder pouco fora porque em casa a gente resolve. Né? Inclusive as mudanças do Kudê, elas me parecem muito mais circunstanciais. Exatamente a situação do D'Alessandro não faria o terceiro jogo seguido. Claro. Né? Não teria condições. O Wendel também entra por uma situação do Kudê não contar com o Moisés. Eu sinceramente não acredito que o Kudê vá mudar esse time no período próximo. Não é nem só no jogo do Beira-Rio, no período próximo, porque ele está implantando a ideia dele. A gente pode discordar ou não, a situação do Lindoso, eu acho que é uma das mais discutíveis. O Musto não vai sair do time. Inclusive, eu falei outro dia no Dois Toques, não foi, eu achei que tinha sido aqui, não, foi no Dois Toques. O Musto, ele, claro, vai por um tempo pagar a situação da expulsão no Grenal, mas é um jogador que em pouco tempo, eu acredito, tem condições de virar ídolo internacional. Porque ele tem características que normalmente chamam o torcedor para si. É um jogador de raça, é um jogador que quando outro atleta sofre uma falta, ele encosta no cara que fez a falta. Uma personalidade que há muito tempo não tinha no Internacional. Claro, a expulsão no Grenal vai pesar bastante, mas eu não consigo ver que o Kudê vai mudar muito essas peças, e o Musto é um dos mais contestados por causa do Grenal, vai se manter, eu acho que em pouco tempo a torcida internacional é capaz de estar idolatrando o Musto. É um jogador... É que o Musto, para mim, ele é, né, uma balança que não tem equilíbrio, né? É o cara que o treinador adora, né, mas que o torcedor não conseguiu entender por que ainda. Sabe? O treinador é apaixonado pelo Musto. E ele vai jogar de novo hoje. Mesmo com o fato que o Bruno disse que ele está pendurado. Mas o torcedor não conseguiu entender ainda por que essa paixão, o que de tão especial ele faz para ser titular e apaixonado pelo treinador. O que faz eu achar, por exemplo, que o torcedor, né, daqui a pouco vai estar amando o Musto também, é que ele é o 5 que, se não tem grande qualidade, se não sai jogando de cabeça erguida, com elegância, é o 5 que fecha a porta. É o 5 que acaba o jogo ali. E isso, com o tempo, o torcedor acaba gostando. É um cara que exatamente é raçudo, né? Ele veste a camisa. Então, por exemplo, no Grenal ele acabou sendo expulso. Eu lembro de uma expulsão idiota do Jeromel no Grenal, muito antes do Jeromel se consolidar, né, como grande figura da zaga do Grêmio, que ele deu um pontapé no D'Alessandro numa lateral, tomou um amarelo, depois tomou o segundo, e o Grêmio perdeu o jogo. E o Jeromel, né? Claro, o Jeromel é muito mais jogador,
né? Não estou comparando os dois no sentido da qualidade. Mas esse jogador que se entrega, esse jogador raçudo, ele me lembra um pouco, salvo proporções na personalidade de Felipe Melo, acaba conquistando boa parte da torcida normalmente, né? Então eu acho que isso ainda vai acontecer com o Musto. Mesmo que hoje ele esteja carregando essa pecha do Grenal e já esteja assim pendurado, e isso vai ser uma lógica dele no Inter. Né? Vai jogar 2, 3 jogos, cumprir suspensão, jogar mais 2, 3, cumprir suspensão. Eu lembro de um jogador que tomou um cartão vermelho num Grenal e não voltou mais do jeito que era, né? O Nonato, por exemplo, também, né? Claro, tem o lado bom, o lado positivo, mas também tem o negativo, né? O Nonato é um cara que... Hoje, por exemplo, a expectativa é que se pudesse jogar, né? Que pudesse ser titular, que nesse esquema do Cudê ele desse certo, e até agora não deu. Mas é outra posição, né? Que eu digo é que, assim, do volante... Claro. Citar um exemplo do que eu quero dizer do Musto, jogador do Grêmio, ex-jogador do Grêmio, limitadíssimo, mas conquistou a torcida, que era o Sandro Goiano. Esse tipo de jogador que, bom, se o teu 5 não vai ser o Falcão, então que pelo menos ele acabe o jogo ali, né? E me parece que isso é muita característica do Musto e agrada principalmente o futebol gaúcho, né? Às vezes até mais a torcida do Grêmio do que a torcida internacional, mas no futebol gaúcho eu acho que isso é predominante. Uma das críticas que eu ouço muito sobre o Dourado, e que aí eu acho infundadas, injusto, foi naquela situação do Edilson, por exemplo, quando o Dourado, no meio de uma confusão, tomou 3 socos. Isso é imperdoável, isso não pode acontecer. Mas eu vejo torcedores ainda dizendo, o volante não pode tomar soco e sair chorando. Não estou concordando com essa frase, mas essa frase ela existe no pensamento de boa parte da torcida, e o Musto me parece que traz exatamente uma resposta a isso. É um jogador que tem uma personalidade diferente. Mandar um grande abraço para o Sérgio Luiz Ritt, né, perguntando se era verdade que o Wendel jogava. Sim, é verdade que o Wendel vai jogar. Eu estou preocupado com isso. Também está dizendo que o D'Alessandro não joga e para ele é uma boa notícia, né, mandando um recado para a gente. O Marlon Alves quer saber que horas é o jogo do Flamengo. É às 9h30 também. Né? Só que aí é só na DAZN, TV fechada. 10h30? 10h30. O Nonato tá na época... Como é que é? Tá ainda na época do maionese. Pega a bola e passa para trás. Né? Mandando recado pra gente aqui, né? O Ronaldo Nadinho. O Adilson Buch tá falando sobre o meu peso. Te agradeço, o Adilson Buch. Bom, que eu tô magrinho ali agora. Exatamente. Mandando recado pra gente aqui. Né, grande abraço para ele. Vamos falar de coisa boa? Banrisul Digital, que é um aplicativo completo para simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc. Na volta nós falamos sobre a preocupação do Bruno Flores e, claro, por onde o Inter pode ganhar o jogo de hoje diante do Tolima. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Viaje com o Sesc, viaje você também com tudo. O Sesc leva você para todos os lugares. Ô Bruno Flores, o que está te preocupando aí com o Wendel titular, Bruno Flores? Bom, me preocupa, Diogo Rossi, o fato que o Tolima usa muita bola aérea. Vai levantar bastante bola na área do Inter e o Inter perdeu um bom lateral, defensivamente falando, bola aérea. Alto, né? Que é o Moisés. Ganha um lateral que não tem essa característica, que é o Wendel. Não vejo ele como um cara que vai se impor na força física, que vai ganhar a bola no alto. Para mim, o Cudê não fez uma troca pensando nisso, que é a entrada do Fux e a saída do Moledo. Para mim, o Moledo tem uma das melhores bolas aéreas defensivas do país até. Acho ele um baita zagueiro por cima e o Fux não entrega isso ainda. Pode ser que ali na frente entregue, mas não entrega. Entrega a saída de bola, que o Moledo não tem, ou pelo menos ainda não conseguiu aprimorar, por mais que ele tenha tentado. Mas o Inter vai ter essa deficiência na dupla, na bola aérea.
E também por isso acho, eu até discordo do Giovani em relação ao Musto, eu até acho que hoje o Kudê não trocaria, não tiraria ele, mas tem mais esse fator. Se tirar mais um volante alto, se tirar mais um cara para ajudar na bola aérea, fica complicado. Porque se deixa ou o Musto ou o Lindoso, coloca quem ali do lado? Recua o D'Alessandro, por exemplo, e coloca o Marcos Guilherme, perde em altura. Coloca um Johnny, coloca Nonato, não coloca caras que também tenham essa característica. Então seria um número excessivo já de jogadores com menos poder da bola aérea defensiva. Essa é a minha preocupação. Mesmo que tenha 2 volantes altos, tem um lateral e um zagueiro que não tem essa característica. Lembrando que o Inter, todos os gols que levou nessa temporada foram de bola aérea, né? Sim. Todos. Nenhum gol de bola andando, né? Levou 2 gols no Grenal impedidos de bola andando, né? Mas como não valeram, claro que é de se preocupar naquela situação, nos dribles que os jogadores levaram, especialmente o Bruno Fux, né? Que levou o drible do Diego Souza no primeiro, né, no segundo gol anulado, não, no primeiro gol anulado, né? Sim. O passe para o Everton. Mas, fora isso, a preocupação do Bruno me parece clara, ainda mais quando você vai enfrentar jogadores que têm 1,87 m, 1,90 m, como é o caso dos jogadores do Tolima à noite de hoje. E aí o torcedor colorado pode pensar, bom, mas esses gols de bola aérea foram com Moledo e Cuesta. Mas eu até acho que foi apenas no jogo contra o São Luís. Tá certo que foram 3 gols, que vazou pra caramba. Onde falhou, mas foi ali. Onde falhou o Cuesta. E o Lomba. Sim. E o Lomba também. E no Beira-Rio, quando o Inter levou gol pro Pelotas de bola aérea, falha o Moisés. Sim. E no próprio Grenal, claro, aí o Moledo não estava, mas quem não pula com o Diego Souza é o Cuesta, né? Cuesta e Rodinei estão marcando, né? Sim, mas o Rodinei tá atrás dele, Sim, né? na mas verdade, são na os dois verdade, mais próximos da bola. Na verdade, eles estão marcando a sombra do Diego Estão Souza. fazendo Sim, a linha de O Cuesta impedimento. não estava marcando ninguém. Mas sabe que para além desses fatores que tu traz, e eu concordo, eu também me preocupo com a questão da segurança do Bruno Fux. Bruno Fux, o giro que ele tomou no gol anulado ali do Diego Souza foi uma coisa absurda. Né? Absurdo. E ele saiu contestado do Grenal. Eu acho que eu não vejo que o Bruno Fux tenha feito um bom Grenal. Acho que inclusive não era exatamente o momento para tornar titular um guri, mas isso já passou. Mas a minha dúvida é como é que ele chega depois do Grenal. Como é que ele vai enfrentar o Tolima, como é que tá, principalmente considerando que é um guri ainda, né? Como é que tá a cabeça dele, se ele tá seguro para jogar essa partida. E, bom, nessa posição, né, tanto goleiro quanto zagueiros, a segurança ela faz toda a diferença, né? O jogador inseguro, ele se atrapalha, ele comete erros, e eu acho que hoje o Inter não tem margem de erro, né? E aí o torcedor colorado, eu vou recorrer novamente, talvez ao pensamento coletivo, a aura, assim, vai dizer, pô, Bruno, há pouco disse que a gente não podia colocar o Tolima lá num pedestal, que a diferença técnica é significativa, e eu continuo achando. Elenquei aqui uma deficiência do Wendel, uma deficiência do Bruno Fux, uma mudança do meio de campo, uma preocupação com o Musto. A gente trouxe aqui pontos negativos, o que a gente pode estar preocupado com o time. E eu acho que esse é o principal fator. A gente não disse aqui, olha, o Tolima tem uma grande jogada, tem um grande cara que é uma referência. Não, a gente está elencando que o Tolima vai levantar a bola na área e o Inter perdeu jogadores de estatura. E isso pode sim preocupar. Não acho que o Tolima vá ser um adversário dificílimo, assim, que seja um time de nível técnico, assim, que vá, quem sabe, pressionar o Inter, qualquer coisa nesse sentido. Acho que o Tolima vai entregar a bola para o Inter e o Inter vai tentar mais ou menos o que fez contra a Laú. Vai tomar algumas estocadas e vai, na maioria do tempo, ter a bola. Só que sofreu contra a Laú, né? Essa é a minha preocupação. Um time de qualidade inferior ao do Tolima que ofereceu riscos ao Inter. O Inter saiu com o 0-0 de lá, mas, apesar de ter pressionado, também sofreu pressão e tomou perigo. Só que hoje também, assim como lá no Chile, não pode vazar. Só que hoje me parece que está mais vulnerável do que lá no Chile. Tem uma situação engraçada aqui no Facebook que é a seguinte, sobre esse assunto que nós estamos falando. O Ragnar Machado diz assim, acho que a continuidade do Fux é importante, ele diz. Já o Alisson Thaís diz assim, Moledo está machucado, eu acho que o Fux é muito fraco. Então, nem o torcedor do Internacional ainda está certo sobre o que fazer entre Fux e Moledo. Tem muito torcedor do Inter que pensa que nem o Bruno.
que o Moledo é bom na bola aérea, que ele é um dos melhores na bola aérea no Brasil, né? Eu acho que ele tem posição física, eu não entendi por que não dar ao Moledo o enfrentamento físico contra o Diego Souza, né, lá no Grenal. Agora eu até entendo o Bruno Fux porque ele é mais rápido e o Tolima joga com caras velozes, então eu começo a entender para esse jogo, mas eu não sei se preparava o Bruno Fux no Grenal, só que não tinha ele antes também. É uma coisa, né, estranha para se pensar, é verdade. Me parece que o Kudê, ele conseguiu criar um problema onde não tinha para ele no Grenal. Mas é que eu não sei se ele cria um problema. Eu te entendo, mas eu não sei se ele cria. Quando ele coloca o Bruno Fux no Grenal, ele coloca exatamente um menino que qualquer situação pode ser contestado. Há pouco eu falei, por exemplo, para mim, claramente, a maior falha no gol do Diego Souza é do Cuesta. O Cuesta está de costas para o Diego Souza, não está marcando ninguém, ele vai na bola e para, mas é o Cuesta. O Cuesta tem histórico, o torcedor conhece o Cuesta, sabe que pode confiar no Cuesta, ninguém pede o Cuesta fora do time. Quando tu coloca um menino, isso pode acontecer. Agora, quando tu coloca o guri no Grenal e o guri de repente não vai tão bem, se tu tirar ele no próximo jogo, tu perdeu ele. Por isso que eu digo que o Kudê, para mim, ele criou um problema onde não tinha. Não era o momento. Mas tu não acha que existe uma... Eu vejo coerência, pelo menos, no pensamento do Kudê. Tu não acha que existia uma necessidade também, tu falou em perder, né? Eu vou usar a palavra inversa, o ganhar. Tu não acha que existia uma necessidade muito grande de ganhar o Bruno Fux? O Inter queria tanto o Bruno Fux titular, o Bruno Fux, que uma hora ele tem que jogar. Mas não é no Grenal que tu começa, né? Eu vou me lembrar de uma informação que eu dei há um tempinho já atrás, mais ou menos em janeiro, quando o Bruno Fux foi convocado para a seleção pré-olímpica, para a disputa do torneio. O Kudê não queria que o Inter tivesse liberado o Bruno Fux para jogar o pré-olímpico. Talvez justamente por isso, porque ele perdeu esse período para utilizar o Bruno Fux antes do Grenal, por exemplo. Claro que não seria uma preparação para este jogo em específico, mas seriam outros jogos. Quem sabe o Moledo já tivesse começado o ano como reserva. Eu acredito também. Eu não sei, a gente não pode hoje meio que dar um tiro no escuro, a gente ficar falando e talvez criando alguma tese sobre isso. Mas eu tenho uma impressão que o Moledo já teria começado o ano como reserva. O Edilson Alves diz assim no Facebook, ó, até o Odair não escalava o Fux, conhecia desde a base e preferia o Roberto. Na verdade, ano passado, quando ele escalou o Fux passou o Roberto na primeira, né? E eu concordo, eu acho que era tendência, sim, o Bruno Fux assumir a titularidade. A questão é que eu acho que esse tipo de mudança tu não faz em Grenal. Eu também concordo. O Muriel já sugere, e o Muriel já sugere uma outra coisa, se o Inter não resolver no primeiro tempo com o Guerreiro, não seria bom pôr o Galhardo no segundo tempo? O Guerreiro não sai, né? Não tem como tirar o Guerreiro, é complicado. É o cara que pode decidir em uma bola. Mas também não tá bem, né? Exatamente isso. Mas essa uma bola tá difícil, né? É uma fase que... o Guerreiro pode... Mas centroavante é isso aí. A gente tá aqui falando, aí vem o jogo e... Exatamente. E a gente... Olha o Diego Souza. A gente... Pau. É o que eu ia dizer. 3 jogos, 3 gols. A gente, imprensa, criticou o Diego Souza, criticou o André, e aí o André vai lá e faz um gol na Libertadores, já acaba, basicamente, todo mundo fica, agora o André vai. Depois fez aquele Depois faz gol em jogo treino. Então assim... É o rei do jogo treino, o André. O centroavante, ele tá sempre nesse limiar, assim, de ou tá muito mal ou tá muito bem. Só que o Guerreiro é um cara que eu vejo como muito regular. Ele sempre tá ou fazendo gol ou ele tá dando andamento nas jogadas do time. E ele não tem feito isso. Ele tem, não vou dizer prejudicado o andamento do time, mas aquela bola que antes era o balão que o Guerreiro dominava e fazia sintonia fina por baixo com os caras, não tá acontecendo mais. Então eu não sei o que vai acontecer em relação ao Guerreiro nos próximos jogos. Hoje eu acho que ele não sai, a não ser que ele faça ali 1 ou 2 gols e canse, porque a gente viu ele abaixo fisicamente, tenho percebido isso. E já tem jogo na quarta-feira que vem. Exato, então se ele fizer um gol, se o time tiver com 2-0, talvez mais confortável, tira e coloca o Galhardo para dar um descanso. Mas fora isso, não vejo o Guerreiro saindo, por mais que hoje eu não veja ele em uma boa fase. Posso até estar maluco. Vamos, por favor, Giovanni. Para mim tem uma outra situação que é a seguinte: se hoje o Inter não conta com o D'Alessandro, tô acreditando que o D'Alessandro não jogue por causa da sequência.
né, que seria o seu terceiro jogo seguido. Faz diferença ter o Guerreiro, mesmo que o Guerreiro não esteja bem. O outro time, quando entra, ele vê o Guerreiro, eles conhecem o Guerreiro, o zagueiro fica. Na mesma situação do Alessandro. Se tu joga sem nenhum dos dois, o Tolima já vê o Inter diferente, o zagueiro ele fica mais confiante, né? Ele perde aquele medo, porque o Guerreiro coloca medo. Todo mundo na América conhece o Guerreiro. Então eu acho que não é momento de mexer, embora sim o Guerreiro está abaixo do que se espera dele, abaixo do que ele sabe fazer, do que ele consegue apresentar, né? Pois é, daqui a pouco a gente vai falar sobre os obstáculos que o Inter vai precisar passar para vencer esse jogo, né? O jogo começa às 9h30 da noite, Marcos Guilherme titular, assim como o Wendel. Falando em obstáculos, para você uma corrida é cheia de obstáculos? Supere então o primeiro deles, que é se inscrever no Circuito Sesc de corridas. Em fevereiro, muitas pessoas se inscreveram para a etapa de Atlântida Sul. Agora, em março, outras etapas estão surgindo também para você que quer correr a corrida do Circuito Sesc. As etapas do mês de março acontecem no dia 15 em Caxias do Sul, 22 em Capão da Canoa e 29 em Santa Maria. Para você saber mais detalhes, acesse o site do Sesc, está aparecendo aqui ó, embaixo da sua tela, sesc-rs.com.br/circuito de corridas e garanta agora já também a sua inscrição. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz e um deles é incentivar a prática esportiva. Vamos ao recado do Banrisul e na volta falamos sobre esses obstáculos e, claro, fechamos o Virando o Jogo, que hoje é um pouquinho mais curto aqui na RDC. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. O Banrisul Digital é reconhecido por especialistas como um dos aplicativos mais completos para quem utiliza cartões de crédito. É pensado para facilitar a sua vida. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Para você, né, simplificar também a sua vida com tudo. Bom, senhores, para superar os obstáculos de hoje, vocês acham que o Inter precisa fazer o quê para vencer? Para a gente encerrar o Virando o Jogo aí dessa quarta-feira. Por onde o Inter vai ganhar a partida? Pergunta fácil. Curiosamente, pelo Marcos Guilherme. Tu acha que o Marcos Guilherme titular garante essa vitória? Pode ajudar muito, acho. Ajudar significativamente. Por mais que ele talvez não controle tanto a bola quanto o D'Alessandro, não vá, quem sabe, tabelar tanto com o Guerreiro, mas acho que ele dá uma alternativa muito interessante para o ataque do Inter. Eu gosto muito desse jogador. Acho que ele pode ser uma peça bem interessante para ajudar na vitória hoje. Até acho que o Inter consegue sair de lá com uma vitória. 1-0, 2-1, mas também se for, né, para não sair com uma vitória, que seja marcando gol pelo menos, né? Pelo menos isso. Já tem que marcar na história, né? Porque ninguém fez gol contra o Tolima fora de casa ainda, sendo um clube brasileiro. Marcos Guilherme é velocidade, mas tem que ser velocidade consciente, né? Não adianta só sair correndo também, né? Pois é, e aí eu vou assinar junto com o Bruno, tá? Eu acho que o Marcos Guilherme é a diferença, até porque nos primeiros jogos eu vi muita gente comparando ele com o Wellington Silva, né? Ele tem a velocidade também que o Wellington Silva tem o drible, está funcionando melhor do que o do Wellington Silva e ele está fazendo gol, né? Esse é o jogador que o Internacional há muito tempo buscava e não tinha. O jogador de velocidade, de drible e que consiga finalizar com qualidade. Então acho que sim, o Marcos Guilherme pode ser a diferença do Internacional hoje. Mais cedo na temporada, Diogo, em relação ao ano passado, chegou o mesmo momento do Marcos Guilherme e do Wellington Silva. O momento do Wellington Silva foi o jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, em que o D'Alessandro não joga, a final no Beira-Rio, e quem sai jogando é o Wellington Silva. Ele estava muito bem, ele estava na crescente, e aí ele não conseguiu fazer contra o Atlético Paranaense. Tomara que não seja no mesmo momento. Tomara que não seja o caminho do Marcos Guilherme Silva, veio né? crescendo, jogador até de característica parecida, o D'Alessandro não joga, não começa o Marcos Guilherme. Para mim, é um jogo tão decisivo quanto, né? Então, o nível é quase o mesmo. O Muriel aqui diz que o Marcos Guilherme é o Fabiano dos anos 2000. O Fabiano jogou muita bola, mas eu acho que o Marcos Guilherme ele tem a característica diferente. O Fabiano ele também não chutava gol, né? O Fabiano ele era pro fundo e cruzamento.
o Marcos Guilherme, acho que ele tem essa situação do chute a gol, é uma esperança importante para a noite de hoje. Apesar de não ser uma brincadeira com o sobrenome do Bruno Flores, para não deixar de dizer que falamos de Flores, né? O Grêmio joga sábado a final da Taça Evaldo Poeta, né? Com o Jeromel de volta, né? Não sei se vocês consideram um acréscimo importante para esse jogo, mas ou quem sabe visando o América, né, de Cali. E o Thiago Neves não teve lesão constatada, né? Sentiu a coxa direita, mas não teve lesão constatada. Fácil para o Grêmio a vitória? Sábado? Acho que sim. Também acho que não seja lá tão difícil assim vencer o Caxias, por mais que tenha perdido durante o andamento do primeiro turno, mas acho que o Grêmio ganhou corpo também, depois do Grenal, né? Ajusta aquela casa em relação até o primeiro jogo contra o Caxias. E a utilização do Jeromel, para mim, é importante para dar ritmo. Por mais que o Jeromel tenha voltado antes, a gente tanto critica o departamento médico do Grêmio, que às vezes demora para recuperar alguns jogadores. O Jeromel voltou rápido, 25 dias. 25 dias, eu achei que era 24. Mas 25 dias, volta significativamente rápido. Acho que ele pode estar em campo contra o Caxias para justamente dar o andamento. Para fazer já o Jeromel ficar na ponta dos cascos para o jogo contra o América de Cali, que aí é o mais importante. E aí, Giovanni? E o Grêmio sábado? Acho que o Grêmio é favorito, né? Acho que o Jeromel é um acréscimo importante, mesmo que não esteja 100%. Mas o Grêmio já vacilou, já deu mole, como diria o Renato, em alguns momentos desse ano. Se entrar, como entrou no Grenal, principalmente no primeiro tempo, com o espírito que entrou no Grenal, é amplamente favorito. Agora, se desligar como desligou em São Leopoldo contra o Aimoré, complica, até porque o Caxias, na minha visão, é o melhor time do interior nesse Campeonato Gaúcho. Né? Bom, mandar um grande abraço para o Jairo Cubas, que está nos acompanhando lá em Sapucaia do Sul, e para o Muriel, né, que disse que virou fã agora da RDC, né, assistindo o programa lá em Esteio. Valeu, senhores, grande abraço. Valeu. Vem aí o Dois Toques, hoje tudo mais compacto para você depois poder, né, também acompanhar o Inter com tranquilidade. Tenha uma ótima noite, até a próxima. Tchau. Virando o jogo. Oferecimento Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.